Então, estávamos falando de estilo de liderança, estávamos falando da curva de maturidade de Hershey-Blanchard, certo? E aí nós tínhamos comentado no final do bloco, né, sobre o estilo autoritário, autocrático, aquele que tem ligado a ele um subordinado M1, que é o mais imaturo, aquele que vai determinar o que o subordinado vai fazer. Gente, essa palavrinha que está aqui dentro, ó, do gráfico, determinar, cai em prova, tá? Então, é importante que você olhe, tá certo? Então, Beth, e o nome do líder? Também é importante. Tem mais autoritário, autocrático, ainda mais diretivo, né? Eu vou colocar todos os nomes das teorias que a gente viu até agora. Então, diretivo, autoritário e autocrático são, né, indicados para subordinado M1, tá? Aí, outro detalhe. Como é? Vem cá, comigo. Se eu tiver que classificar esse subordinado em X e Y, como é que eu classifico? Como é que eu classifico? Em subordinado, X. É aquele apático, indolente, é aquele egoísta que não sabe a tarefa e que precisa de um chefe mandando fazer. Então a gente diz que o subordinado X é aquele que precisa de um chefe autoritário, que se o chefe sair de junto, ele deixa de fazer, porque ele não sabe fazer, né? E porque ele não está motivado para fazer, tá certo? Então a gente diz até aqui que aqui a gente tem um X, tá certo? Que é o subordinado X, que precisa do chefe autoritário, autocrático ou diretivo, tá bom? Vamos para o estilo M2. M2, que a gente diz que ele tem uma maturidade média-baixa. Média-baixa. Ele vai ter tarefa alta e relacionamento alto, tá certo? O que o chefe vai fazer com ele? Vai persuadir, né? E aí a gente diz que esse M2 vai ser persuadido, por quê? Porque ele continua sem capacidade. Só que esse subordinado, ele tem motivação. Ele tem motivação. E o que significa isso, gente? O subordinado que tem capacidade, ou, aliás, que não tem capacidade e tem motivação. Por que ele tem tarefa alta e tem pessoas alto também? Né? Primeiro, porque ele não tem capacidade. Então, ele não sabe fazer a tarefa. A tarefa dele é complexa. A tarefa dele é uma tarefa ambígua, tá certo? E aí, nesse caso, ele precisa de um chefe dizendo o que ele tem que fazer. No entanto, esse cara é motivado, ele tem uma automotivação. Só que quando a pessoa não sabe fazer uma tarefa, o que pode acontecer? Perder a motivação. Eu vou lhe dar um exemplo disso. Às vezes, teu filho é uma pessoa motivada para estudar. Mas quando ele não sabe um determinado assunto, ele acaba sem motivação. Ele começa a estudar e não sabe fazer os exercícios. Aí ele perde a graça, não estuda aquele assunto. E aí o que ele precisa? De um professor para ajudá-lo, né, para que ele se motive, que dê apoio a ele, tá certo? Então é esse caso, né? A tendência de pessoas motivadas, quando não sabem fazer a tarefa, é de perderem a motivação. E é por isso que ele precisa de um chefe para chegar junto. Ele precisa de um chefe para estar persuadindo. Vamos lá, você vai conseguir fazer. Você vai fazer. Dando apoio a ele. E ao mesmo tempo, um chefe que diga a ele como fazer. Então é a mesma coisa que o chefe dizer, vamos lá, eu estou aqui para te ajudar. E ao mesmo tempo, o chefe vai dizer, olha, você vai fazer assim, 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 assado. Tá certo? Então a gente diz que esse é o subordinado que tem a maturidade média baixa e ele pede um chefe participativo, um chefe democrático, que discuta com ele, que mostre para ele como é que tem que fazer, tá certo? Que vai persuadi-lo, você consegue, você vai fazer, etc, etc, tá bom? Então a gente diz que esse estilo é o estilo E2, tá certo? Que é o estilo mais participativo, mais democrático, que pede a opinião dele para que não possa desestimulá-lo, tá certo? Já o E3, gente, é aquele que vai compartilhar responsabilidade. Sabe por que vai compartilhar responsabilidade? Porque o E3, gente, é um cara que agora tem capacidade. Ou seja, é o cara que sabe fazer a tarefa, por isso que a tarefa é baixa. Tá certo? Então, ele sabe fazer mais do que o chefe. Por isso que ele compartilha com o chefe, tá bom? Só que esse cara não tem motivação. Ele não tem iniciativa,
tá certo? Ele não tem motivação. E aí o chefe tem que dar um gás nele. Esse chefe, que é o M3, ele é o contrário, né? O M3 é o subordinado, desculpe, M3 é o subordinado. O E3 é o chefe, né? O M3 é os com capacidade sem motivação. O E3 é o chefe. Esse chefe é relacionado. Esse chefe é o apoiador. Tá certo? É o chefe que vai motivar, é o chefe que vai compartilhar a responsabilidade. Cara, eu tenho que terminar uma tarefa que o chefe pediu e eu não sei como fazer. Aí o cara que nem estava pensando naquilo, peraí que eu te ajudo. E aí ele compartilha aquela responsabilidade e cria no outro a motivação. Você está entendendo? Eu vou dar um exemplo para você. No mesmo local onde eu tinha esse subordinado que sabia tudo, eu tinha um outro também. E esse outro, eu vou dizer uma coisa para vocês, era um dos caras mais inteligentes do tribunal. É ainda, não era, ainda está lá. É um dos caras mais inteligentes do tribunal. E ele é tão inteligente, que trabalhinho simples não motiva ele. Porque ele sabe aquilo, ele sabe. Então, assim, por exemplo, fazer auditoria, aquelas coisinhas do dia a dia, olhar a licitação, aquilo ali para ele já era água com açúcar. E aquilo já não motivava mais, aí achava um saco fazer aquilo, tá certo? E aí o que eu fazia? Eu sabia que eu deixava ele para coisas mais complexas, porque ele desenrolava muito bem. Então, por exemplo, teve uma vez que o presidente do tribunal me pediu lá um negócio que tinha que procurar no site da Controladoria Geral da União sobre receita e despesa dos municípios, uma coisa bem complexa. Eu não sabia nem para que lado ir. Mas aí, na hora que eu liguei para ele, fiz, fulaninho, eu preciso que você me ajude. Eu sei que você vai saber fazer isso. Né? Eu tenho que fazer uma pesquisa assim, assim, assado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Bom, esse cara disse, Beth, se preocupe não, amanhã de manhã vai estar no teu e-mail. Minha gente, ele passou a noite fazendo isso, tá certo? E de fato, de manhã, ele estava no meu e-mail a resposta. Ou seja, eu compartilhei a responsabilidade com ele. Ele não tem motivação para fazer aquelas coisas, mas na hora em que eu dou uma responsabilidade a ele, o que acontece? Eu estou junto, eu peço apoio dele, né? Ao contrário, eu que peço apoio, né? Eu crio essa motivação nele, porque eu compartilho a responsabilidade com ele, tá certo? Porque esse cara tem muita capacidade. Então, fazer coisas banais, por exemplo, estou citando um exemplo, né? Para ele é besteira. Né? Mas na hora em que eu compartilho uma coisa que para ele é besteira, mas para mim é uma coisa importante, eu motivo ele a fazer aquele negócio. Ele sabe que está me ajudando. E aí ele faz. Então, o chefe, nesse caso, tem que compartilhar. E aí a gente diz que o chefe é um apoiador. O chefe é um cara relacionado, que está lá, né, dando condições, dizendo o que ele precisa, o que ele não precisa, chamando ele para participar, tá certo? Junto com ele como pessoa, para que ele se sinta motivado a fazer aquilo. Tá entendido isso? E o último estilo é o estilo que a gente chama de... E o último estilo é o estilo que a gente chama de M4, né, que é o estilo mais maduro de todos, que é o cara que, além de ter capacidade, é o cara que tem motivação. É o cara que tem motivação. É o mais maduro de todos. É o cara que não precisa nem que o chefe cobre a tarefa, por isso que a tarefa é baixa, nem que dê motivação, porque ele tem tudo. E aí, sabe o que o chefe faz? Delega. Ou seja, o chefe, o E4, é laissez-faire. É laissez-faire, tá certo? É o chefe liberal, que deixa o subordinado tomar as decisões, que deixa o subordinado fazer, que só vai coordenando, tá certo? Porque ele já sabe exatamente qual o caminho que ele vai tomar e o que ele tem que fazer. Tá certo? Então é o mais maduro de todos, e aí por isso que ele tem um chefe laissez-faire. Aí você pensou assim, eita Beth, o chefe laissez-faire é do mal? Do mal não, mas não é o melhor estilo de liderança. Por que não é o melhor estilo? Porque é o estilo de liderança que ele praticamente não atua, porque o subordinado é maduro demais, tá certo? Aí você diz, qual é o melhor estilo? O melhor estilo a gente pode até dizer que é o participativo, que é aquele cara que não só dá apoio na tarefa, como também está lá motivando e tal, né? Mas assim, não existe o melhor estilo, tá, gente? Tudo depende da situação.
a gente diz que o papel da liderança, como a gente falou lá no início, né? O papel da liderança é desenvolver, é motivar, é inspirar, é persuadir, é procurar obter o que cada um tem de melhor, tá certo? Então, você procura, você diz assim, o subordinado, para algumas tarefas ele não vai saber fazer, para outras ele vai saber fazer, para umas ele vai estar motivado, para outras ele não vai estar motivado. Então, tudo depende da situação. Então, você pode adotar esses 4 estilos para o mesmo subordinado. Tudo depende da situação, tá certo? Então, não existe, o subordinado em tudo é mais maduro. Não. Subordinado em tudo é imaturo. Não. Até porque se ele for imaturo em tudo, você nem vai querer contratá-lo, não é verdade? Mas determinadas situações você pode usar os 4 estilos, né? E aí a gente diz que naquela situação, a maturidade está ligada à capacidade e à motivação para fazer aquela determinada tarefa. Tá certo? Essa é uma das teorias mais perguntadas em prova, até porque você está vendo que ela é rica em informações. Ela diz o que o chefe tem que fazer, ela diz o estilo do chefe e ainda diz o estilo do subordinado. E ainda define o que é maturidade. Tá certo? Que muita gente em prova de concurso confunde ter maturidade com ter competência. São coisas totalmente diferentes. A gente vai ver, o próximo assunto é gestão por competência. E a gente vai ver que a competência está ligada a você ter conhecimento, habilidade e atitude. A gente falou isso lá no início do curso de gestão de pessoas. Lembra disso? Então, que a gente falou do chás da competência. Pois é, então a competência está ligada a conhecimento, habilidade e atitude. E a maturidade? A maturidade está ligada a ter capacidade de fazer uma tarefa e ser motivado, ou seja, ter iniciativa para fazer aquela tarefa. Porque às vezes você não sabe fazer e você não tem iniciativa. Às vezes aí você não vai ter iniciativa. Se você não sabe fazer, não tem iniciativa, não sabe nem por onde começar. Às vezes você sabe fazer e mesmo assim você, esse negócio é uma besteira, não vou fazer isso agora, tá certo? Então assim, a questão da motivação não tem a ver com saber ou não saber a tarefa, tem a ver com como que você se sente em relação àquela tarefa, ou como você se sente com relação à pessoa que você é, de você se motivar ou não, né, de buscar um determinado objetivo, tá bom? Então, entendemos essa teoria? Muito bem. Agora, pessoal, a gente fala na atualidade que essas visões, né, da teoria dos traços, da teoria comportamental e da teoria situacional, sobretudo a teoria situacional, é bem moderna. Que são 3 abordagens, né, no qual estão ali permeando os conceitos de liderança. Só que na atualidade passaram a existir outros estilos de liderança, que alguns autores, de forma diferente, passou a falar, tá certo? E aí são esses 4 estilos que eu trago aqui para vocês, que às vezes eles colocam também em prova de concurso. Por exemplo, a liderança carismática. O que é a liderança carismática, gente? O líder carismático é aquele que exerce sua influência por uma questão divina, como a gente disse, mística. Né? O líder carismático é aquele que tem um carisma natural, é aquele que tem aquela habilidade natural de agradar as pessoas, o cara que chega e é bem quisto, que é bem visto, tá certo? Que o cara agrada a todo mundo e que multidões o seguem, tá certo? Veja, não confunda essa liderança carismática, né, com o estilo de liderança que a gente diz que é inata, né? Com o líder que tem os traços de personalidade, né? Uma coisa é a liderança carismática, uma coisa é a liderança ligada aos traços, né? Por que, Beth, essa diferença? Porque traços de personalidade, gente, significa você possuir qualidades inatas, né, que fazem com que você seja um líder. Por exemplo, você seja assertivo. A Dama de Ferro, por exemplo, Margaret Thatcher, ela tinha traços, né? Ela era assertiva, ela era dura, ela era contundente, tá certo? E isso fazia dela uma grande líder. As pessoas ouviam o que ela dizia, tá certo? A liderança carismática, né, é aquela liderança que é boa gente, que é baseada na confiança, né, que é baseada em crenças, na aceitação incondicional e espontânea daquela liderança.
A gente não pode dizer, por exemplo, que Margaret Thatcher, ela possuía obediência incondicional e espontânea. Na realidade, a obediência, né, das pessoas a ela era muito mais por conta da assertividade dela, não por conta do carisma, mas por conta de traços assertivos que ela tinha, que faziam com que ela falasse e as pessoas obedecessem, tá certo? Por conta disso, por conta da capacidade, do poder que ela exercia, tá? Que é a diferença da liderança carismática. Aí você diz assim, Beth, mesmo assim eu não percebi. Então você vai ter que aprender. Quando ele falar liderança mística, transcendental, né, ligada à pessoa, que a obediência é espontânea, ele está falando de carismática. Quando ele falar em traços de personalidade, em qualidades inatas, ou seja, em traços inatos, ele está falando da liderança, ele está falando do estilo de liderança de traço. São coisas diferentes. E aí são palavras, como a gente diz, né, são as palavrinhas do bem que vão trazer uma liderança e a outra, tá certo? Porque às vezes quando eu dou essa aula, tem pessoas que me dizem, Beth, eu não consegui perceber a diferença. E aí eu já estou dizendo aqui, né, a diferença, porque eu sei que você está pensando nisso, né? Beth, qual a diferença da teoria dos traços para a liderança carismática? Toda, gente. Traços de personalidade é tua personalidade, você é forte, você é assertivo, tá certo? Diferente de ter carisma, até porque, vou dizer mais, o carisma é algo efêmero. Você pode ter num ambiente e não ter em outro, tá certo? Então eu posso ser gente boa, exercer poder num ambiente, mas na minha casa não tem nada disso, as pessoas não estarem nem aí para mim. E lá, vamos dizer, no meu trabalho, eu ser o engraçado, eu ser o boa gente, você tá entendendo? Então são coisas diferentes. Então, o carisma não é uma questão inata, é uma questão mística, transcendental, que as pessoas, né, acabam obedecendo espontaneamente por conta dessa característica. Vou dar um exemplo. Se Diego estiver aí me ouvindo, a gente tem Diego aqui. Ele é todo engraçadinho, entendeu? Então, ele exerce uma liderança carismática aqui. Mas na casa dele, quem manda lá é a mulher dele. Ó, ele baixa a cabeça, entendeu? Ele obedece à mulher dele. Ou seja, lá ele não tem liderança carismática. Agora, aqui ele tem. Ele é todo cheio de graça, e as pessoas nem tá certo? Então ele é uma liderança carismática. Mas na casa dele, minha gente, acabou-se essa liderança. Ele obedece o que a mulher dele está dizendo, tá certo? Então é mais ou menos isso. Você conseguiu perceber? Agora, o que é a liderança de traços? Se ele tivesse traços de personalidade que fizessem dele um grande líder, ou seja, a forma dele se portar, né, que aí em qualquer lugar que ele fosse, ele exercia aquela liderança, tá certo? E as pessoas o obedecessem, o atendessem, né, por conta desse traço de personalidade. Você está percebendo a diferença? Então, entendeu agora? Se você não entendeu, vamos decorar. Decorar o quê? As palavrinhas do bem. Quando ele falar que você inspira as pessoas a partir de questões místicas, transcendentais, né, trabalha na base da confiança, né, na similaridade de crenças, ou seja, as pessoas compartilham daquelas crenças, daqueles valores, e aí as pessoas aceitam a tua obediência de forma incondicional e espontânea, é a liderança carismática, que não tem nada a ver com questões ligadas aos traços de personalidade, tá certo? Tá ligada à espontaneidade, ligada à assertividade, tá certo? São coisas diferentes. Carisma é diferente de traço, até porque você pode ter carisma em determinados lugares, as pessoas podem gostar de você. Em outros lugares as pessoas não gostarem de você, tá certo? Então são diferentes de traços de personalidade. Entendemos isso? Pois muito bem. Liderança transacional. Minha gente, o nome já está dizendo. Liderança transacional é aquela que faz uma transação. Uma transação que é mutuamente gratificante para as duas partes, para líderes subordinados, né? Então, por exemplo, eu estabeleço com você que se você terminar todo o teu trabalho, né, em início de dezembro, eu vou te dar a semana entre Natal e Ano Novo de folga. Tá certo? Então, se você terminar, por exemplo, todas as auditorias que devem ser feitas durante o ano, a gente estabelece lá um programa de auditorias. Se você terminar todas as auditorias e fizer bem feita, claro, né? Não adianta fazer na doida, né? Então, se você fizer todas as auditorias que tiver que ser feito,
Claro que no final do ano eu te libero. Isso é uma transação. Isso é bom para as duas partes. Para o chefe que cumpre as metas e para o subordinado que ele ganha uma semana de folga aí no Natal e no Ano Novo para ele ficar com a família, tá certo? Então, isso é a liderança transacional, que ele atua de acordo com a transação, né? Um toma lá da cá, que seja bom para as duas partes, entre líderes e seguidores, líderes e subordinados, tá certo? E aí você esclarece as exigências do papel, da tarefa, né? E caminha na direção dessa transação, tá bom? Isso é a transacional. O que eles confundem muito isso em prova? Com a liderança transformacional. Gente, a liderança transformacional, o nome já está dizendo, é a liderança que transforma. Tem nada a ver com a transacional. Cuidado na hora de escrever isso na prova, pelo amor de Deus. Que a gente às vezes lê correndo e lê transacional em vez de transformacional. Gente, a liderança transformacional, o cara é um agente de mudança, é o cara que transforma. É o cara que transforma a partir de valores, ideias. É aquele cara que o comportamento dele é uma inspiração para os outros. Sabe de onde veio essa liderança transformacional? Né? Quando que essa liderança ganhou o mundo corporativo? Eu vou dizer para você, da igreja evangélica. Você já deve ter ouvido falar, não sei se você é evangélico, não importa, mas você já viu falar nas pregações dos pastores. Os pastores não é como o padre, né? São normalmente casados, têm vivência, né? Entendem de filhos, de esposa, de marido, coisas desse tipo. Ou seja, eles entendem de vida, né? Diferente dos discursos dos padres, né? Que muitas vezes que entendem de vida, mas não da forma como os pastores, né? E aí muita gente se agrada da igreja evangélica por conta disso, por conta dos discursos, né? Ou das pregações, seja lá como que se diz isso, né? Ser muito mais ligado à realidade, né? E aí dizem que esse líder é um agente de mudança, ou seja, que a partir do comportamento dele, ele acaba transformando o comportamento das pessoas. Então, ele trabalha com base em valores, em moral, motivando as pessoas, buscando a autorrealização, né? Buscando o envolvimento das pessoas. Então, ele desperta mudanças. E os valores são compartilhados, né, no contexto da cultura. Então, é aquele chefe que, por exemplo, é o primeiro a chegar, é o último a sair, é o chefe que trabalha, né, resolvendo conflitos, né, que trabalha se relacionando bem com todo mundo. E aquela forma dele agir acaba inspirando as demais pessoas, tá certo? Então, esse é o líder transformacional, né? Que transforma o ambiente de trabalho a partir dos valores e do comportamento dele no ambiente de trabalho, tá certo? Vejam como é diferente do transacional e do carismático, né? Não tem nada a ver, tá certo? E ainda existe um quarto estilo de liderança, né? Que você tem aí no teu material, mas eu não tenho aqui no meu, que se chama liderança visionária. A liderança visionária, né, que eu vou colocar aí no teu material, gente, a liderança visionária é a liderança que tem visão. Essa é a mais atual, né? Ainda caiu muito pouco em prova. Sabe quem é que colocou esse tipo de liderança? Se não me engano, foi a CESP. Né? As outras bancas nem colocaram ainda, não pediram esse estilo de liderança. Mas é o que tem de mais moderno. Sabe que a liderança visionária é a liderança que tem visão, que olha para o futuro e enxerga o que pode acontecer no futuro. É o cara que realiza hoje, né, para que ele chegue amanhã de forma diferente. É o cara que prospecta o futuro. É o cara que cria estratégias. É o cara que inova. É o cara que enxerga, né, o que vai acontecer na organização. Por exemplo, ele é um especialista e ele consegue ver nesse mundo globalizado como é que nós vamos estar, sei lá, mesmo que ele é um visionário, tá certo? E aí, mais, ele consegue estabelecer futuros alternativos, porque ninguém tem bola de cristal, né? Mas ele consegue prospectar esses futuros, né? A partir da experiência dele, da consulta a especialistas, né? Que a gente chama, né? E consegue preparar a organização dele para esse futuro. Tá certo? Colocar a organização dele para esse futuro. Eu vou dar um exemplo, né? Que é um exemplo do que eu consegui constatar na minha vida. Há uns 6 anos atrás, quase 7, né? Renato Saraiva me chamou para dar aula aqui, logo no início desse curso. E ele começou inicialmente com aula presencial. E a gente tinha umas salas de aula aqui, né? No complexo, né?
E a gente dava aula presencial. O primeiro curso que ele abriu foi auditor fiscal do trabalho. Ele é procurador do trabalho e abriu um curso para a área de trabalho, inclusive porque ele é professor de trabalho, né? E, inclusive, nesse concurso, né, ele foi o curso que mais aprovou, né? Os primeiros lugares todos foram aqui do SERS, tá certo? E a gente dava aula presencial. E naquele momento que ele dava aula presencial, ele conseguiu vislumbrar o futuro. E ele viu que o futuro era aula online. Ele dava aula presencial e gravava as aulas presenciais que a gente dava para poder passar online. E ele, naquele momento, ele visualizou, ele conseguiu prospectar que o futuro era a aula online. Que a aula online ela sai mais barato para o aluno, que a aula online o aluno não tem custo para sair de casa, de roupa, não tem custo de tempo, de trânsito, tá certo? E que fora isso ele pode assistir em qualquer horário. E mais, ele pode rever a aula. Que a aula presencial não dá. Você está ali, se você de repente fugiu, viajou, está num momento que você deu uma distraída na aula, você perde aquilo que o professor disse, né? E aqui não. Eu posso falar rápido que você pode voltar, pode ir, pode assistir 2 vezes e pode acompanhar a aula com bastante perfeição. E foi isso que ele fez. Então, há 6 anos atrás, o que ele fez? Ele acabou com as aulas presenciais e aproveitou as salas para fazer estúdios. Né? E hoje é um dos maiores cursos do Brasil aí em aulas online, né? Ou se não o maior curso do Brasil em aulas online, né? Adentrando aí no interior, né? Nas capitais e tudo isso. E é um dos cursos que mais aprova, né? Na área de concurso, sobretudo em OAB, né? É um curso que ganhou uma expertise aí em OAB, que é um dos cursos que mais aprovam aí na área de em OAB e na área de concurso, tá certo? Então, assim, vejam, isso é um visionário, isso é um líder visionário. É um líder que consegue hoje se preparar para onde ele quer colocar a organização dele no futuro. Então, ele queria no futuro ser o maior curso online. Depois dele, vários outros surgiram, claro que estão concorrendo aí, mas ele, como se lançou na frente, ele continua sendo um visionário nessa área, tá certo? Então, são estilos de liderança que a gente chama hoje, né? E que estão ligados à modernidade, que todos eles, o grande objetivo é desenvolver as pessoas, é buscar obter o que cada um tem de melhor, tá certo? E aí eu vou dizer mais. Hoje, na atualidade, não há o que se falar que a liderança seja uma questão de traço. A liderança, gente, é uma questão de estilo, é uma questão de comportamento, que busca obter o melhor que cada um pode dar. E mais, depende da situação. Então, ora, em determinadas situações, você pode adotar um estilo, e ora, em determinadas situações, você pode adotar outro estilo. Né? Tudo depende do subordinado, do chefe e da própria estrutura das organizações. Fechou? E aí, só para a gente fechar esse raciocínio, que a gente vai começar um outro assunto. A gente viu, e às vezes tem edital de concurso que coloca assim, né? A relação entre liderança, botam assim, né? Liderança, motivação e desempenho. Você consegue perceber essa relação intimamente ligada, né? A gente fala que a liderança promove a motivação. E a motivação, gente, é o que leva ao desempenho. O desempenho é fruto de um esforço. E para que as pessoas se esforcem, elas têm que estar motivadas. E pessoas motivadas são pessoas que, na realidade, estão buscando um objetivo. Nas organizações, a pessoa que motiva, ou a pessoa que deve motivar um subordinado a buscar um objetivo, deve ser o líder. Então, assim, quando eles falarem desses assuntos, né, o que você tem que ter em mente? Né? Que a liderança promove a motivação. Claro que você diz assim, mas Beth, a motivação não é interna? É sim, gente. Veja, a motivação depende da persistência de cada um, mas o líder tem um papel importante em provocar nas pessoas o alcance de objetivos. Por exemplo, se eu chegar para você, como eu disse agora há pouco, e disser, olha, se você terminar todas as auditorias, se você terminar todo o teu estudo de concurso, eu vou te dar 1 semana de folga, tá certo? Eu vou te dar um pacote de viagem aí, né? Se você terminar tudo. Então, veja, eu estou fazendo uma transação com você, né? E na realidade, eu estou te motivando a alcançar um objetivo. E na hora em que eu estou te motivando, ou seja, um motivo para a ação, você provavelmente vai se esforçar mais e o teu desempenho vai ser melhor. Então, lembra sempre, o desempenho está ligado ao objetivo desafiador.
tá certo? E esse objetivo vem da onde? Da motivação, que a motivação é exatamente a busca, é um motivo para a ação. E essa motivação vem de quem dentro das organizações? Por isso que a liderança, ela é tão importante nas organizações, gente, porque é exatamente a liderança que promove essa motivação, tá certo? É a liderança que promove esse incentivo para que as pessoas façam as coisas, tá bom? Muito bem. No próximo bloco, um novo assunto, tá certo? Um assunto moderno, atual, que tem caído em todas as provas de concurso. Sabe qual é o assunto? Gestão por competência. A gente falou dela lá no início e agora a gente vai detalhar o que significa competência. Já já a gente volta com isso.